Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. É isso aí, pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? Dessa vez a matéria de História, para vocês aí no terceiro ano. A gente vai estar falando agora, tá, sobre o assunto do mês de setembro, iniciando o assunto do mês de setembro, tá bom? Trabalho e os trabalhadores nos dias atuais. Veja bem, queridos, temos aqui algumas informações importantes. Por exemplo, as atividades, tá, estão no livro velho, na página 249, no livro novo, na página 261. O módulo é o 3 e o capítulo é o capítulo 6 do livro novo e também do livro velho. Veja bem, queridos, trabalho dos trabalhadores nos dias atuais, ou nos dias de hoje. Para que hoje os trabalhadores possam ter seus direitos garantidos, foram necessários muitas lutas por parte desses trabalhadores ao longo da história. Muitos dos direitos que existem atualmente, né, foram conquistados principalmente por causa de mobilizações e da união dos trabalhadores em prol de seus direitos. Ou seja, ao longo do tempo, os trabalhadores conquistaram muitos direitos, tá bom? Justamente porque se organizaram, se uniram e mobilizaram-se, ou seja, foram para as ruas reivindicar, lutar por seus direitos. E, ao longo da história, né, muitas foram as conquistas que os trabalhadores tiveram, né? Mas nós vamos ver que algumas lutas ainda estão por vir ainda e precisam ainda ser, digamos assim, os trabalhadores precisam ainda se organizar para que outros direitos sejam mantidos e garantidos. Veja bem, aqui nós vemos a página de abertura, tá bom, do conteúdo, mostrando aí uma dessas mobilizações de trabalhadores, né? Justamente uma mobilização de professores, tá? Buscando aí melhores condições aí no seu ambiente de trabalho e alguns direitos que eles precisam reivindicar junto ao governo para que tenham oportunidade de trabalhar com mais dignidade. Veja bem, atualmente os trabalhadores, além de direitos garantidos por lei, direitos foram conquistados por meio de lutas. Muitas dessas reivindicações que a gente mostrou aqui a vocês aconteceram no passado, para que hoje os trabalhadores tivessem alguns desses direitos garantidos, inclusive na Constituição. Tá? Então, assim, sem luta é impossível se ter vitórias como essa. Veja bem, os trabalhadores e seus direitos. Ó, a carteira de trabalho, por exemplo. Atualmente, muitos trabalhadores podem desempenhar suas atividades com segurança em um ambiente adequado, que são, digamos assim, talvez não comprometa, por exemplo, a sua própria saúde, além de ter vários direitos garantidos. Essa realidade nos dias atuais está cada vez mais escassa. Por quê? Porque muitos direitos dos trabalhadores estão muitas vezes até sendo ignorados, estão sendo negados, quando, por exemplo, consta em Constituição, mas muitos empregadores até têm demitido, têm, digamos assim, se usado, né, da lei, das influências, para muitas vezes até negar alguns desses direitos aos trabalhadores. Então, assim, hoje a lei, a justiça, ela ainda está, digamos assim, precisando, os trabalhadores precisam se unir mais para que esses direitos sejam garantidos, tá? Porque mesmo muitas vezes constando em um documento, tá, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a CLT, tá? Mesmo estando garantido esse direito por lei, muitas empresas às vezes negam aos seus funcionários. Veja bem, para que isso acontecesse, foi necessário muitas lutas por parte dos trabalhadores ao longo da história. Aqui, por exemplo, na página aqui do livro de vocês, mostra uma dessas lutas que foram travadas no passado aí, entre empregadores e também funcionários. Olha, no passado, o cotidiano da maioria dos trabalhadores era precário, pois trabalhavam em jornadas de trabalho longas, em condições de segurança e higiene que não eram mantidas, além de receber baixos salários. Para atender ou para tentar mudar essa situação, eles uniram-se, lutaram para conquistar direitos e foram às ruas reivindicar por melhores condições de trabalho e de salários. Acima, trabalhadores que faziam manifestações na cidade de São Paulo no ano de 1915, tá bom? Muitos operários foram às ruas reivindicar por melhores condições de trabalho.
um dos direitos que eles conseguiram, tá? E que foi mantido até os dias de hoje, carteira de trabalho. Olha, aqui tem um exemplo da carteira de trabalho. Por exemplo, tem a funcionária, tá bom? Tem o nome dela e ainda os dados aqui, o número da carteira e alguns outros números que são importantes aí, né? E que consta aí como um registro do próprio trabalhador. Veja bem, no caso da carteira de trabalho, né, tem algumas informações que são indispensáveis ao trabalhador, tá bom? E alguns direitos que devem ser mantidos e registrados aqui para que, digamos assim, alguns direitos sejam garantidos ao trabalhador, tá bom? De acordo com a lei, toda pessoa contratada para trabalhar deve obrigatoriamente ser registrada e conter esses registros na carteira de trabalho. Documento mostrado acima, tá? E esse documento foi criado no ano de 1943 por Getúlio Vargas, que na época era o presidente, tá bom? Garantiu diversos direitos aos trabalhadores e um desses direitos foi justamente a carteira de trabalho, que garante que esses direitos sejam cumpridos. É claro que precisa uma fiscalização mais apurada sobre isso, porque muitos direitos dos trabalhadores às vezes são negados, né? E os motivos são vários, tá? Aí diz aí, olha, a CLT foi outra conquista dos trabalhadores. A carteira de trabalho foi instituída por meio do conjunto de leis, tá, trabalhistas chamado Consolidação das Leis do Trabalho. Essa consolidação das leis do trabalho era justamente a CLT, que era justamente um conjunto de leis, tá bom? Várias leis que garantia que na época dessa conquista os trabalhadores tivessem esse direito garantido. Infelizmente, como não há uma fiscalização mais, assim, digamos assim, mais acirrada nessa questão, muitas empresas às vezes acabam não cumprindo com essa obrigação e muitos trabalhadores às vezes perdem alguns direitos que é constitucional da sua carreira. Aí veja aí, ó, jornada de trabalho de 8 horas, por exemplo, são alguns desses direitos. Férias anuais remuneradas, salário mínimo, pagamento de horas extras de trabalho, descanso semanal remunerado e ainda licença maternidade. Esses são alguns dos direitos que constam na CLT, tá, nesse conjunto de leis, e que deveria ser garantido a todos os trabalhadores. Veja bem, os direitos instituídos pela CLT são garantidos a todos os trabalhadores registrados até os dias atuais. Infelizmente, é como eu disse, ainda precisa muita fiscalização nessa questão. Aí diz justiça social, outra parte do conteúdo aí também importante. Veja bem, órgão, tá, que justamente a justiça social, digamos assim, pode ser conquistada por meio de mobilizações de trabalhadores em defesa de seus direitos. Para que isso aconteça, os trabalhadores precisam se unir. Justamente enquanto houver, digamos assim, indiferença entre os trabalhadores de uma classe de trabalho, não vai haver união, e sem união eles não conseguem se manifestar e se organizar e lutar por seus direitos. Portanto, seus direitos são negados muitas vezes até por falta de união. É importante também que os governantes tomem iniciativas para melhorar a vida das pessoas menos favorecidas, promovendo maior igualdade de oportunidades para todos. E eu sei que em dias atuais nós estamos passando por uma crise terrível e o Brasil, assim como muitos países no mundo, estão sofrendo bastante com essa crise na questão de trabalho. Muitos trabalhadores estão perdendo seu emprego porque o empregador às vezes não tem condições de manter. Então há a necessidade aí de que um acordo entre o empregador e o trabalhador. Nessa questão, ambos podem chegar a um acordo, tá, quanto à questão do salário, do trabalho, de alguns direitos que são garantidos pela lei, para que o trabalhador não perca seu emprego e a empresa também não, digamos assim, consiga manter em dias, tá, seus salários e suas obrigações, tá bom? E não venha, digamos assim, a ter grandes prejuízos. Embora que prejuízos hoje é muito difícil para o empregador, por quê? Porque o país está mergulhado em uma crise muito pesada. Então, há a necessidade também, por parte dos trabalhadores, de um acordo entre o trabalhador e o empregador para que esses direitos e o desemprego possam ser, digamos assim, estabilizados no país. Tá? É claro que aí também entram incentivos do governo para esses empregadores, para que eles consigam manter o seu número de funcionários sem demissões, tá bom? Olha,
Queridos, esse era o conteúdo que eu tinha para mostrar a vocês, que eu tinha para comentar com vocês, tá bom? Só lembrando que, como eu disse para vocês, nesse conjunto de leis, alguns direitos são garantidos, estão todos aqui listados, tá? Como, por exemplo, salário mínimo, pagamento de horas extras, jornada de trabalho de 8 horas, porque antes era bem mais tempo, e sem contar que essas horas extras que o trabalhador trabalhava, ele não recebia, tá? Outra coisa, licença maternidade e férias anuais remuneradas, que antigamente era um direito que o trabalhador não tinha. Esse conjunto de leis, de direitos aqui, o trabalhador conquistou com muita luta, sob muita pressão e muita perseguição. Mas no passado esses direitos foram conquistados e hoje são garantidos aos trabalhadores, tá bom? Meus amados, a atividade está dentro dessas páginas, tá? 249 no livro velho, 261 no livro novo. Faça essa tarefa, responda direitinho, porque nas próximas aulas a gente vai tentar fazer a correção com vocês para não acumular muitas tarefas e a gente possa manter aí o padrão das aulas, tá bom? Um abraço para você, meu querido, e até a próxima videoaula.